Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui André Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Estamos aqui mais uma vez reunidos agora nos estúdios do programa Vida Inteligente e para a gente falar hoje sobre um tema muitíssimo interessante que é, aliás todos os temas são interessantes que a gente traz aqui, né? Nós vamos falar hoje sobre o estado de ser, mas antes da gente falar sobre isso, vamos lembrar mais uma vez, você vai ver agora no seu monitor, com o programa de hoje, da série Mosaicos do Novo Ciclo, nós estamos completando 221 programas. É coisa, né? Se você for ver se você for somar ao longo de 10 anos e alguma coisa, 221 programas são 221 horas mais alguns minutos, que a gente sempre estoura o horário, 230 horas, digamos assim, de informação jamais levada, pelo menos a público, assim, via meios de comunicação. E esse material todo, com o Jorge Antônio Ouro, nós estamos disponibilizando no HD, como você pode ver aí no seu monitor, e mais os 251 áudios, quer dizer, os 221 áudios do programa Vida Inteligente Mosaicos do Novo Ciclo, e mais as participações de Jorge Antônio Ouro no programa Vida Inteligente Interativo que a gente fazia aqui nos dias pela manhã. Então é um material riquíssimo, como eu fiz anúncio na rede virtual, na comunidade, não é como se diz, não é uma despesa, é um investimento, porque é um material que você pode ter em altíssima resolução, resolução TV 720 por 480, a partir de agora, esse ano de 2016, vídeos em High Definition HD, em Full HD, que agora nós estamos transmitindo aqui dos nossos estudos, então é um material riquíssimo para você assistir, guardar e assistir junto com os seus companheiros, com o seu grupo. Então está aí à disposição, contato@vidainteligente.tv.br, se você quiser adquirir. Bem, então vamos logo ao tema em si. Jorge, como é que você está? Tudo bem? Eu vou cumprimentar, né? Tudo bem, tudo excelente, sempre está tudo bem. Eu sempre aproveito o Vida Inteligente assim, as nossas gravações, para que a gente possa mandar esse abraço a todas as pessoas que têm esse tremendo carinho por nós aqui, que nos escrevem através das comunidades virtuais, que fazem as suas solicitações, dão sugestões de temas. Então, essa interatividade é a nossa alegria. Como é que você está? Você está voltando da convenção em São Lourenço, né? Sim, a gente está agora, final de fevereiro de 2016, e eu fiquei 8, 9 dias lá em São Lourenço agora, de 17 a 25. Você me disse que foi a convenção que reuniu o maior número de pessoas, foi isso? Sim, foi. Nesses anos todos em que a convenção é realizada, deu o maior número de participantes. E também, fora todas aquelas coisas, tem muita coisa que é interna, né? A convenção é coisa interna e mais aquilo que está aberto para o público. Tem, né? assim, tem uma parte que é aberta ao todos, público, né? Atividades exotéricas. Sim. A atividade ritualística esotérica. E aí, logicamente, como aí então pessoas do Brasil inteiro, do mundo inteiro que fazem parte da eubiose, né, se encontram nesse local, há uma série de atividades esotéricas reservadas de acordo com o trabalho de cada um, né? Então a gente acorda logo cedo e aí vai em atividade até de madrugada, todos os dias, sim. É uma atividade constante, mas é uma coisa muito interessante que assim, ela gera o óbvio desgaste físico, porque você fica 20 horas por dia envolvido em atividade, então claro, gera um desgaste, né? Mas em contrapartida ela te recarrega, sabe, vitalmente, astralmente, mentalmente, espiritualmente, é coisa assim. Sabe quando foi fundada a Rosa Cruz, a verdadeira Rosa Cruz, né, por Christian Rosenkreuz, então eles tinham 3 determinantes, né, os que faziam parte da verdadeira Rosa Cruz, que eram só 7 pessoas, né? Sei. Falei 7, né? Trabalhar pela unificação de início da Europa depois do mundo, né? Se reunir uma vez por ano e viver no mínimo 100 anos. Opa, coisa boa. Então eu sempre brinco assim, a gente está parecendo o pessoal da Rosa Cruz inicial, porque
muitas das pessoas a gente só vê uma vez por ano, né, na convenção. Tem razão. Alternadamente, né, em anos pares e ímpares, então tem a convenção em Nova Chavantina, anos ímpares, né, lá no Mato Grosso. Depois no Roncador. Itaparica também, né? Itaparica anos pares, né, e aí em São Lourenço tem todos os anos, né. E essa convenção também serviu para fazer um lançamento de um livro, não foi? Visando a construção de um templo, de um marco. Templo não, né? Um marco aí. Em Cuiabá, no Mato Grosso. Bom, Mato Grosso é onde fica, em Nova Chavantina, no estado do Mato Grosso, fica um dos pontos referenciais, né, de trabalho desse movimento no qual está empenhada a eubiose no Brasil, né? É Itaparica, né, na Bahia, São Lourenço, Minas Gerais e Nova Chavantina, Mato Grosso. E em Cuiabá tem o Paço Centro Geodésico da América Latina, né? E as pessoas da sociedade ligadas ao departamento de Cuiabá, administrado pelo Márcio Cambaúba, eles conseguiram, via governo do estado, um local via lei, né, porque tem o Dia Estadual da Eubiose, um local em frente ao aeroporto de Cuiabá. Então vai ser construído um monumento que simbolize o trabalho no qual se encontra empenhada a Ordem do Santo Grau, né, que tem por nome externo Sociedade Brasileira de Eubiose. E aí então foi lançado um livro, e a gente vai fazer mais alguns, para gerar recurso para construir esse monumento, né. E a ideia é que depois então no lançamento então estejam os embaixadores dos postos representativos ligados à eubiose no mundo inteiro e os governadores dos 3 estados onde a eubiose tem essas sedes e os prefeitos dos municípios, dos 7 municípios no estado de Mato Grosso, onde então tem representações e departamentos da sociedade, para criar um movimento, assim, um evento tem um cunho político, filosófico, exotérico, esotérico, e se transforma num marco de visitação para as pessoas da região de Cuiabá, né? Então, isso, como é que é o nome do livro? É Monumento à Eubiose. Assim, são 9 capítulos, e aí o Márcio Cambaúba, que é quem coordena o trabalho, ele convidou 9 pessoas para escreverem, cada um escreveu um capítulo, né? Sim. Sim, foi feito meio rapidamente, porque tinha um mês para produzir o livro todo, até chegar no prelo, para daí dar tempo de lançar na convenção, mas é só o início de um trabalho, né, que vai continuar, né? Beleza. É uma iniciativa muito assim, interessante, porque quando você está envolvido em um movimento filosófico, que era um movimento assim, estritamente secreto, né? Depois ele se transforma num movimento que abre uma parte desse secreto para algumas pessoas. Isso desde 1924, quando o professor Henrique de Souza fundou a então Dharana, né, Sociedade Mental Espiritualista. Então se abre para algumas pessoas, depois então a sociedade ela fecha, não aceita mais ninguém, depois ela abre, aceita mais algumas pessoas, e ao longo do tempo, acompanhando o próprio movimento evolucional e a própria eclosão do novo ciclo, que tem o Brasil por foco. Sim. Então esse movimento passa de uma ordem multimilenar, absolutamente secreta, para um movimento onde a gente vê e conversa assim abertamente na TV, coisa que jamais aconteceu, né? E uma fase interessante desse movimento é quando então ele toma forma física e que serve como, quase como se fosse um ímã, como assim, um eletroímã, ou um movimento contínuo de geração de rádio, ondas de rádio, mas ondas de rádio espiritualizadas, que faz com que daí a pessoa vá até um monumento desses, quaisquer que sejam, né? Atraídos também por razões as quais a gente não tem condição de discernir, porque cada pessoa é uma, e ao ter contato com aquilo, por curiosidade vai saber o que é, e na verdade aquela curiosidade era um indicativo do caminho que ela tinha que seguir. Então é muito importante essas construções, além de dar corpo e forma ao esforço de todos que trabalharam para que isso estivesse acontecendo, esteja acontecendo agora no Brasil, e do Brasil se irradiando para o mundo todo, para que a gente tenha aquilo que todo mundo deseja, que é um mundo novo, um novo mundo para todos, né? Uma vez nós fizemos um programa aqui, que era Escola, Teatro e Templo. Teatro e Templo, tá. E uma pergunta que talvez até coubesse num outro programa, mas eu acho que cabe bem no programa de hoje,
porque tem tudo a ver com o tema, o estado de ser, que nós já vamos abordar isso e vocês vão entender. O estado de ser. O estado de ser. Uhum. Porque tem muito título que não vale nada, né? Tem muita medalha e pouco... Exatamente. E as pessoas alma, não entendem muito, não estou chamando as pessoas de ignorante em absoluto. Não. De ignorância de não saber, assim, de achar que dão valores a coisas que não são daquela forma. E é isso que eu gostaria que a gente fosse feliz hoje em esclarecer. Mas como a gente entrou nesse tema aqui, eu acho que cabe muito bem no programa, já até os aspectos religiosos, assim, essa religião que a gente conhece ao longo dos éons, fala sobre o aspecto dos templos, né? Por que essa necessidade que o homem tem de construir templos, né? Sendo que nós somos templos vivos, digamos assim. Nós podemos onde cada um de vós estiverdes, aí estará um templo vivo da obra, Henrique José de Souza. Então você já deu a resposta a todo esse negócio. Então, agora aproveita esse embalo aqui que nós estamos na conversa aqui. Por que então que eu tenho que construir? Sem tirar, nós estamos esclarecendo, não estamos criticando em absoluto. Assim, então por que se faz, por que eu construo um templo para o Vida Inteligente? Você acabou de dizer sobre a obra que vai ser feita lá em Cuiabá, um marco onde muitas pessoas, como você foi feliz na sua orientação, aquilo lá vai fazer com que as pessoas vejam, vão tentar descobrir por que aquilo lá, o que significa isso. É da Sociedade Brasileira de Biose. Vou procurar saber o que é a Sociedade Brasileira de Biose, essas coisas. Porque o ser humano ainda insiste em construir templos, apesar de saber, e você acabou de assinar embaixo do que eu estou dizendo agora, citando a frase do professor Henrique José de Souza, onde ele mesmo diz que cada um de nós é um templo vivo para levar tudo isso. Então aqui. A questão é, se a religião tem um templo e ela é errada porque ela causa dependência, por que as ordens secretas têm templos se ela deveria libertar? Boa. É uma boa pergunta. Claro que é uma boa pergunta. Há uma boa resposta, né? Então... E tem assim, tudo e está dentro do nosso tema, né? Sim, né? Porque não deixa de... É uma forma, é uma maneira de a gente, uma oportunidade de a gente esclarecer certos aspectos. É que assim, tem primeiro o aspecto, né? Há que se ter o conhecimento esotérico para construir o templo nas medidas canônicas adequadas, para que ele em si seja um dínamo gerador e espargidor do que ali seja gerado. Perfeito. Então, o templo fisicamente... ele é como se fosse uma usina transmissora, não geradora. Potencializadora. De tudo que ali é criado, né? Aí vem a questão, mas o que é criado ali? E aí vem a diferença entre uma construção ligada ao conhecimento filosófico libertador e uma construção ligada a um conhecimento religioso que causa subserviência, vamos colocar, né? Não colocar o termo escravo, né? É que assim, geralmente as religiões não... Apesar do que as construções religiosas, elas têm uma geometria muito bem enquadrada nisso aí que você disse. Ao longo do tempo copiaram dos conhecimentos... Perfeito. Porque, assim, bom a gente falar sobre isso, né? Assim, como uma religião, que é uma transnacional, né, ela se mantém ao longo de milênios com conhecimento. Sem dúvida. Sim. Por mais ignorante no sentido de desconhecer, né, que seja o seguidor, né, aquele que deseja ser seguido, ele tem que construir um corpo, né, de avidia, de ignorância, que seja crível. Então ele tem que parecer real, né? E aí, ao longo do tempo, as religiões, elas se apoderam, né, do conhecimento esotérico, até porque com o avanço das religiões, eles destroçaram todas as tradições antigas e se apoderaram de tudo. Então as religiões hoje, elas se assentam, todas elas, ocultamente, em cima do conhecimento tradicional, mas professam uma outra coisa completamente diferente. Sim, né? sim. Então a diferença é que nas religiões, não generalizando as religiões, claro, nem generalizando as pessoas. Estamos informando. Mas a tônica é você chegar em uma igreja, um templo ligado a uma religião, e você transformar aquele ato no templo da tua religião, e quase como se uma ida ao PROCON, onde você vai para reclamar, né? Ou então você vai lá para pedir. Quando você vai
no núcleo da tua crença religiosa, né? Para reclamar porque a vida está difícil, porque a tua divindade, qualquer que seja, não te deu isso, não te deu aquilo. Reclamar porque aconteceu isso contigo, reclamar porque a vida não é como se desejava. Você vai lá para pedir isso, vai lá para pedir proteção, vai lá para pedir paz, vai lá para pedir dinheiro, pedir riqueza, pedir, que sabe, pedir casamento. Pedir... Quando se transforma esse tipo de coisa, aí perde a validade, porque vamos supor que a construção esteja adequada, né? E que ela sirva como um espargidor do que ali é gerado. O que ali vai ser gerado é só pedido, mágoa e reclamação, que é um código de linguagem completamente desconhecido para qualquer coisa que esteja acima do astral mediano. Então, qual é que é o resultado? Zero. Qual é a diferença, então, qual é a diferença? Sim, agora eu vou falar a segunda parte. Peraí, só uma parte aqui, você já continua. Qual é a diferença, então, a pessoa que tem fé, desse crente que vai lá e fazer as suas reclamações ou os seus pedidos, daquele que vai num templo esotérico, ou seja lá o que for, um templo qualquer, uma escola qualquer, e em busca da verdade? Qual é a diferença? Sim, agora então falar primeiro do que acontece no templo, né? Então, se você vai a um templo que é canonicamente construído, então tudo que ali é gerado, ele é distribuído para a humanidade. A diferença é que é o que ali é gerado e o nível de consciência de quem ali está gerando. Se a pessoa que vai num templo canônico de uma ordem secreta, uma ordem reservada, e vai ali pedir, reclamar, esse tipo de coisa, o resultado é tão nulo quanto. Entende? Se a pessoa vai ali com a alma conturbada, né, sem estar preparada, o resultado é tão nulo quanto. Ok. Entende? Então a gente pode dizer assim que o que você leva no teu templo pessoal, particular, individual, que é como diz o professor, aonde cada um de vós estiverdes, aí estará um templo vivo da obra, né? Aí quando você vai e leva o teu templo para esse templo maior, é como se daí o que aqui existe usasse aquilo fisicamente para ser, é como por assim, você tem um CD, né? E o CD é o que existe em você. Você vai numa estação de rádio, coloca o CD para rodar e aquela música vai ser transferida para todos. É exatamente igual, exatamente a mesma coisa. O que acontece? Então aí, todos que seguem uma religião tradicional estão errados? Não, porque às vezes a pessoa segue assim, na mais pura e mais boa intenção que lhe é possível, amorosamente, dentro do seu limite de compreensão. Isso é errado? Completamente certo. Porque o bem, né, ele sobrevive independente do local onde ele seja gerado. Assim como o mal tende a não mais existir, independente do lugar onde ele seja gerado. Essa é a grande diferença. Agora, eu tive uma tia Lilica, querida tia Lilica, que ela era adventista. Uhum. Era uma pessoa maravilhosa, uma pessoa boníssima, uma pessoa que o dia inteiro ela só falava de Deus ou de assim, tal. E ela teve uma vida maravilhosa. É a opção dela também, tudo isso aqui. E ela morreu e levou junto com ela toda essa crença. A minha pergunta nesse caso aqui, nisso que nós estamos falando agora, qual é a validade? Que validade tem uma pessoa vir por aqui? Ninguém está dizendo que ela estava errada ou que se ela estava certa. Nós estamos falando só da opção dela, né? Da mesma forma que pode ser que aquele buscador que a gente chama, que ele passa a vida inteira buscando, né? E acabou, dormiu, passou para o outro lado e buscou sei lá o quê. Qual é a valia, sob os olhos da lei, vamos dizer assim, que validade tem isso, seu... 100%, grego. Por que 100%? 100%? Eu não perdi uma vida? Não. Eu não perdi uma vida, digamos assim? Não, ao contrário. Independente de eu estar certo ou errado. Você falou que é muito bonito, ou não sei o quê, alguém professar sua fé e viver amorosamente, aí vai embora. E daí? Não, bonito é útil. Útil, né? exatamente. Eu usei o termo inapropriado. Porque assim, o fato dela ter dedicado a vida, né, a amar os outros, né, e a crer em uma religião, e a crer no Deus da igreja dela, a crer nos elementos. Isso, e teve uma... É completamente válido, porque mesmo ela, por assim, ela deveria olhar mais para cima. Olha a meia altura, mas a meia altura, ela dá o que de melhor ela existe. Então, aquela crença contribuiu para que nela o amor fosse gerado, fosse despertado, exteriorizado e compartilhado.
O que vai diferenciar é assim, que tipo de amor é desenvolvido, é compartilhado, é despertado, é o místico devocional, é o amor fraterno, é o amor universal. Então essa graduação é que vai dar distinção. Agora, não invalida. Então eu pergunto assim, como é que foi a existência da minha tia Lilica? Como é que foi a existência da minha tia Lilica? Plena. Plena. De acordo com a idade dela. Entende? Essa atividade de não mal, essa atividade de bem, essa atividade de devoção, ainda inconsciente, essa atividade de amor, ainda inconsciente, né? Ela tem um resultado e lhe permite, me parece muito óbvio, avançar no processo de evolução até que chegue nos passos seguintes, em que daí essa devoção, esse amor, né, e essa busca se transforme na necessidade de compreensão, que daí está acima do místico devocional. Aí então você segue na iniciação. Ninguém consegue chegar em um passo de você desenvolver o amor fraterno sem antes você ter sido místico devocional e amar inconscientemente. O que interessa assim é a ausência, né, de adharma, é a ausência de mal, é isso aqui. Agora, logicamente, sim, se a pessoa ela vai seguir um caminho e dar o melhor de si, e ela é completamente pura e inocente, sempre tem aqueles do entorno que vão se aproveitar dela, mas o problema e o mal, né, e a prestação de contas cabe àqueles os quais se aproveitam dos puros, não dos puros em si. Então, independentemente, acho que cabe bem aqui, nós estamos conversando, independentemente do que a gente escolhe, as nossas opções durante a vida, a gente, tudo tem sua valia na hora do... É como assim, grego, eu estou andando na floresta, não é? E eu sei que, instintivamente tem alguma coisa no meu organismo que está precisando de energia. E a gente tem aqueles centros orgânicos, né, os centros menores ligados aos maiores, e em cada centro menor, então, você tem um conglomerado de forças naturais, as quais chamamos de elementais, todas elas ligadas aos resultados revolucionários de épocas passadas. E aí eu sei que, assim, em determinado local do meu organismo, eu estou desvitalizado, estou andando no meio da mata. Aí, instintivamente, né, ou intuitivamente, né, eu me dirijo, e eu sinto o ímpeto, o impulso de pegar aquele mato, ou aquela planta, ou aquela fruta que tem o formato, a raiz, a profundidade, a cor, o gosto, a intensidade, vírgula, a inteligência vegetal necessária para equilibrar aquilo no meu corpo. Que os animais têm isso muito aguçado, né? Lógico. É fantástico, lógico. Isso aí. É o que nós também, todos nós temos exatamente a mesma coisa, porque tudo que existe no reino mineral de inteligência, tudo que existe no reino vegetal de inteligência, tudo que existe no reino animal está em nós, de bom e de ruim a ser tratado, né? Então eu vou e instintivamente, intuitivamente, eu pego aquela planta e eu como. Resolvi. Por que eu fui atrás de buscar aquele remédio? Porque em mim existia necessidade. A religião que eu siga, a ordem filosófica que eu siga, a crença que eu tenha ou a descrença que eu tenha, ela está intimamente, né, e diretamente relacionada à necessidade que daí não o meu corpo físico tem, mas a minha alma tem. Então a religião que eu sigo, né, ela demonstra a minha necessidade de embate, ela demonstra qual é que é o caminho melhor para que aquilo que eu tenho de deficiência venha à tona, né, e demonstra o caminho do qual eu vou ter que me libertar. Sempre assim, sempre assim. Então, você quer conhecer uma pessoa, olha o caminho que ela está trilhando, né? Porque mesmo que ela diga assim, eu estou nesse local por A, B ou C, ou estou nesse local porque fui convidado por A, B ou C, ou eu estou nesse local por culpa de A, B ou C, ou estou nesse local porque A, B ou C me enganou, tudo bem, isso é um aspecto. Mas outro aspecto é, você está nesse local porque em você existia a necessidade, ou a dependência, ou a fraqueza, né, de ter que estar aqui, tanto é que você ainda aqui está. Então não é culpa de ninguém, até porque ninguém induz a ninguém. As pessoas se deixam induzir a, né? Claro. Bem, então, ótimo, foi essa respondeu, nossa... sim, né? Respondeu, com certeza. Então aí, voltando à questão da construção do templo, que os templos canônicos, né, esotericamente construídos, então eles têm por função transformar. Então o templo adequado não é aquele onde você vai reclamar, onde você vai pedir, né? O templo adequado é aquele onde você vai para trabalhar, né? Não só por você, mas para toda a humanidade. Então você vai lá para compartilhar, para expandir
tudo aquilo que em você exista. E aí você vai. Tanto é que assim, você está de roupa, a roupa adequada à tua ritualística, à tua atividade templária, né? Se você perceber que a tua alma não está acomodada o suficiente, né, e perceber assim que o mar está calmo em cima e embaixo as águas estão negras e turvas, não entre. Não entre. É um ato de fraternidade para com os que vão estar ali, é um ato de respeito para com a humanidade como um todo, que você não repartir com todos aquilo que você tem que resolver em você mesmo por primeiro. Quando você acha, não, estou bem, estou tranquilo, né, dá para ajudar, então entre e trabalhe, né, entre aí, então você faz o ritualístico, você entoa os mantras, você compreende o que está acontecendo, aí sim é um trabalho de geração e de doação. Tá, mas isso tá bem explicado, mas ainda falta alguma coisinha, vamos dizer, quando eu me despojo do corpo físico, né, que é o processo que a gente chama morte, eu não levo absolutamente nada, né? Fica tudo aqui. Do físico? Do físico, exatamente, fica tudo aqui. Só que é assim, você falou da potencialização, que um templo é construído geometricamente. Canonicamente. Exatamente, uma série de coisas. Por que isso ainda não ficou claro assim, embora não seja o tema de hoje aqui, mas serve para a gente esclarecer? Tem a ver. É um estado de ser, realmente tem. Tem a ver, porque a gente está conversando sobre os elementos que eu tenho para manifestar ser ou ter. Perfeitamente. Então, eu não entendo ainda o porquê disso, já que a gente almeja uma coisa que deixará de ser físico, tudo é matéria, mas uma matéria mais acelerada, ela não vai deixar de ser. Por que ainda nós... Vai ter o dia que nós não vamos precisar mais de nada disso aqui para a gente fazer as nossas reuniões, digamos assim, as nossas mentalizações, os nossos rituais, os nossos encaminhamentos. Já não precisamos, né, Greg? Então por que a gente... como é que é isso? É que assim, avançar na Claro que o ser humano ainda necessita dessa que eu chamo de bengalas. Sim. Mas não deixa de ser uma bengala. Eu preciso de alguma coisa para eu acreditar naquilo, para me segurar naquilo, para poder, enquanto eu não compreendo algo que é superior àquilo. Avançar na evolução, ao longo dos sistemas, cadeias, globos, rondas, raças, sub-raças, famílias, ramos raciais, até chegar na individualidade, é como desbravar uma floresta, desbravar uma terra até então nunca pisada. Nunca pisada, sim. Então daí qual é que é a utilidade de a gente estar passando por esse processo, se quando passa-se pelo fenômeno da morte, o corpo físico e vital eles deixam de existir? Para quê? É que a matéria que nos forma e que antes tinha uma inteligência X, na convivência com o processo, né, que é manter essa ligação, que o corpo físico é o elemento de ligação entre o visível e o invisível no nosso estado de consciência, né? Em cada plano cósmico há também uma interface, só que com um corpo diferente. Então, a matéria que nós usamos e que ela em si é um resultado evolucional, então, como a gente falou agora um pouquinho, tudo que nos antecedeu obrigatoriamente está concentrado nessa unidade de existência que a gente chama de corpo físico. Na medida em que os átomos ficam coesos, né, e submetidos a forças elementais para que a gente consiga ligar os 7 planos existenciais de uma única existência, essa matéria atômica que nos forma, né, ela fica tão inteligente quanto, ela avança tanto quanto, ela muda tanto quanto. Então, a matéria física que é usada para compor um corpo humano, né, ela jamais poderia terminar o ciclo evolucional sendo a mesma coisa. Então, isso em si é uma das razões da evolução da vida física, porque eu tenho que transformar a matéria física, que se não fosse interveniência, né, intervenção da existência como um todo, do ser de vida como um todo, ela demoraria assim, por exemplo, assim, aqui no teu estúdio, o piso é granito, isso é cerâmica. Cerâmica, mineral. O que a cerâmica, né, o que esse mineral, né, o que ele mais almeja, o que uma pedra mais almeja, qual é o ponto de chegada evolucional para qualquer mineral? É ser um vegetal. Esse mineral, então, ele vai demorar bilhões de anos até dar o passo seguinte, porque quanto mais
assim, quanto mais não presente a consciência, maior é o tempo que eu demoro para passar de ciclo, né? Agora, os resultados da cadeia do momento de evolução mineral que estão em cada um de nós, cálcio, ferro, fósforo, manganês, tudo que compõe os ossos, essas coisas, todos esses, eles evoluem em uma existência humana que é uma piscada de olhos, é um sopro, né? 80, 100 anos, 150, até quanto tempo se viu, é um sopro, né? Assim, do ponto de vista de temporalidade, evolui mais, né, e mais rapidamente do que se evoluiria durante 1 milhão de anos estando à mercê, né, das suas próprias ações. Essa é a razão de se ter um corpo físico. Da mesma forma, a razão de ter um corpo vital, e da mesma forma, por exemplo, o mundo astral, 7 planos, 7 subplanos e subdivisões, a mesma coisa. Se você deixa o mundo astral por conta própria, bilhões de anos até chegar a adquirir um estado de evolução, porque eu tenho ali elementais não entrelaçados, né? Quando você se assenhora de uma parte do plano astral, quando você trabalha como Manu, você age como um criador universal, né? Usando a criação mental, o Kriya Shakti, ou o próprio Kundalini Shakti, né? Ou qualquer uma das Shaktis de criação, e você vai e imprime, você cria um ser vivo no astral, que é uma emoção, você fez um saque contra o futuro para aquela porção de astral, porque você pegou uma porção de astral elemental e deu para essa porção de astral uma alma, e a alma é aquilo que você chama de emoção. Percebe? Então, qualquer ação que se tenha, ela sempre é um saque contra o futuro do plano que nos compõe. Essa que é a razão da existência. Eu vou ter, vai chegar o dia, falando da questão dos templos, das edificações, você falou que a Constituição é geométrica, né? Tem tudo dentro de uma... Não se constrói nada sem... Não, é um conhecimento oculto. Oculto, perfeitamente. Vem desde a época da Atlântida, né? Esse conhecimento oculto, vamos dizer, ele não pode ser feito sem... Vou fazer um ritual, por exemplo. Vou fazer um ritual com o meu grupo, com a minha escola iniciática. Uhum. A disposição das pessoas não pode substituir a construção de um templo, digamos assim? Claro que sim. Claro que sim. Então era isso que é aí que eu queria chegar. O que te move me diz o que você é, me diz aonde você vai chegar e me diz o que você pode realizar. Entende? Hoje por exemplo, assim, as pessoas... Só desculpa. Tá. Então, há uma tendência nessa questão de ter e de ser, né? Sim. A mistificar o conhecimento, né? Não o invalida, mas é um caminho um pouco mais tortuoso, né? Então as pessoas pensam assim, vou fazer uma yoga. A yoga boa é aquela que eu vou fazer pendurado em uma árvore, cabeça para baixo, fazendo mudras, não sei o que, emitindo todos os sons do universo, né? Fazer assim, não tem nada a ver, né? A yoga não necessariamente ela é, né, aquela tônica do ciclo que já passou, onde eu tenho que ter uma posição física e fazer aquela... Aqueles movimentos, digamos assim. Isso tem a sua validade, teve sua validade, faz parte de um conhecimento, né? É um método adequado, desde que é bem orientado. Há variantes que são mais adequadas que outras, né? Mas uma yoga, ela pode ser simplesmente você pronunciar uma frase. Pode ser um yoga isso aí. É uma yoga. Tá. Então você fala assim, tem os mantras. O mantra em si é uma yoga. É uma yoga do som. Não é? A yoga física. E ela faz o mesmo efeito da posição, de eu ficar na posição assim, ficar... Aí depende da consciência de quem está fazendo, né? Então você tem consciência do que você está empregando, né? E aonde você quer chegar, como aquela questão. O alcance da magia não depende da fórmula mágica em si, mas depende do mago, né, que a oficia, não mágico. Mágico é prestidigitação, sim, é mago, fantasia, é teatro, né? É isso que é consumido, mas o mago. Então, o alcance da magia depende da força, né, da arte de quem vai gerar o verbo e fazer o verbo trabalhar para alcançar o objetivo adequado. A yoga é a mesma coisa.
Então, há yogas faladas, né, há frases poderosíssimas, que não impliquem nenhum movimento físico, nenhum estado físico. Você pode até usar uma mudra né, ou uma asana de apoio, não necessariamente, né? Então, às vezes as pessoas pensam assim, mas é só falar, não tem nenhum sentido. Não, é que o verbo em si é a yoga por excelência. Sim, eu entendi o que é. Sabe? Mas eu não consigo ver isso aqui porque é isso que eu disse para você, acabei de dizer há pouco, né? A gente precisa de padrões de comparação, né? Então você falou yoga, eu já comecei a ver aqui na minha frente as posições, claro. Sentado aqui, ou aquelas N posições de yoga. Então eu quis assim, como é que alguém, então quer dizer, você fala uma palavra e aquela... Fala yoga se diz quando escrito com Y, yoga quando escrito com I, né? Então, exatamente. Então assim, em minha opinião, né, o formato do corpo, ele só vai potencializar o que na alma existe. Se a alma não estiver preparada, se a alma está vazia, se a alma está turva, a posição do corpo vai fazer a mesma coisa que o tempo. Ela vai potencializar e te deixar ou mais aborrecido, ou mais pacífico, ou mais animoso, ou mais empático, e depende de você. Interessante. Agora cabe só uma pergunta para a gente, quero entrar numa outra questão. Você falou da geometria ou de toda aquela construção. Qual é a posição das pirâmides hoje? As pirâmides tiveram a sua função ou elas ainda têm a sua função, considerando que quem já estudou um pouquinho das pirâmides sabe que elas têm a posição tal, a altura delas da base do ápice é a mesma coisa do que a distância da Terra para o Sol. Então, quer dizer, de brincadeira não tem absolutamente nada ali, né? É um negócio muito louco. Tem o pi, é uma coisa que puxa vida. Então, eu tenho que uma coisa que eu penso é que sempre que a ciência quiser constatar a ignorância do que a gente considera como o máximo da ciência hoje, né, é só se dedicar um tempinho a tentar compreender as pirâmides. Nossa, porque aquilo lá tem a esfinge. Agora, recentemente... A esfinge é anterior, né? A esfinge ela existiu e surgiu em um momento quando a Atlântida ainda estava por ser engendrada. Muito antiquíssimo. Não tem nada a ver com a pirâmide, não tem nada a ver com o Egito, não tem nada a ver com nada. O próprio Egito ele existia ao mesmo tempo que existia a Atlântida, né? As pirâmides, então aquela do Vale dos Reis, Kelps, Kefren e Miquelinos, surgiram em 31, 130 antes da nossa era, né? E não em 3, em 5, essas coisas assim, né? Essa é uma da questão das religiões que hoje existe no Oriente e no Ocidente, né? Então elas pegam todo o conhecimento, toda a história humana e tentam trazer dentro daquela cronologia que lhes é aceitável. Então, assim, o mundo existe há 5.000 anos, há 4.000 anos. Isso. São infantilidades, mas cada um segue a escola infantil que melhor lhe apetece, né? Então, hoje, a função elas continuam ativas, digamos assim, porque aquilo lá aquilo lá é o gerador de alguma coisa. Tanto é que você faz réplica daquilo e você tem coisas que não apodrecem embaixo delas. Sim, a gilete usada, ela volta a ter fio. Quer dizer, o que é isso aí? Mas só que assim, Grego. Então... Sim, a pirâmide, a melhor maneira de vê-la hoje é como que ela era na sua criação, né? Assim, é um livro, a pirâmide é um livro de pedra, é para aprender, né? Porque boa parte do conhecimento de matemática, astronomia, química, magia, que a Atlântida dominava, que os Atlantes dominavam, está na pirâmide. Então, né? Quer dizer, aquilo lá ainda tem que ser decifrado. Sim, porque veja que a gente considera que a Índia é a mãe do Ocidente e o Egito é o pai do Ocidente. Tanto é que da Índia para o Egito, Grécia criou toda a civilização ocidental, né? Todos os filósofos gregos, sem exceção os que hoje a gente considera grandes, né, foram instruídos no Egito ou em derivações do conhecimento egípcio. Não interessa se em Luxor, se embaixo em Kut, que é a pirâmide que está embaixo onde tem Kelps, né? Ou se no deserto da Líbia, não interessa onde seja, ou na Etiópia, tudo derivou do Egito. Então a gente ainda está por descobrir o conhecimento que o Egito tem que legar para o Ocidente. Caramba, então nós estamos engatinhando aqui, né? Acho que nem começamos, né? Nem começamos, porque a gente, quando pensa em Egito, pensa nas pirâmides, todo mundo adora aquele negócio, né? E aí, assim, em termos de conhecimento, o livro dos mortos está por ser entendido, está por ser traduzido, está por ser estudado, né? E mais tudo que tem por vir,
Porque o Egito tinha então o Baixo Egito, que era para os europeus invadirem mesmo, que é como fizeram, né? Para o Ocidente invadir. Tem o Médio Egito e o Alto Egito, né? O Alto Egito, você pega, incluindo o Alto Egito até a Etiópia, né? Vai longe, né? E a Etiópia, quando fala de Etiópia, você está falando de governo oculto do mundo em determinada época da evolução, né? Então, tinha lá o reino do Prestes João, que os templários buscavam. Nossa, isso. Então, você pega a Etiópia, do Haile Selassie, depois os Rasta, essa coisa toda, né? Então, isso tudo está por ser descoberto, né? Quem sabe, ao mesmo tempo que está por ser... Isso vem à tona, porque assim, a gente fala das pirâmides, aí então tem pirâmide na Amazônia, tem lá na região do centro da Europa, tem na Antártida, tem embaixo d'água na costa do Japão, tem embaixo d'água perto dali de Cuba, ali na região do Yucatán embaixo tem um monte, no próprio Yucatán tem um monte. Todos os países, todo lugar tem. Porque assim, era assim... unidades de trabalho, né? Era assim, se professava, né? Era uma escola de iniciação, se professava, mas também era unidade de geração de conhecimento, de energia, essas coisas todas, né? Tem uma boa maneira de compreender o papel que desempenhavam as pirâmides, né? É compreender a forma como se construíam lá os vimanas e aquele negócio dos poderes que o piloto tinha que ter, os céus que ele podia atingir, sobre isso, as energias que eles podiam captar, então a energia ilimitada que ali a própria pirâmide captava. Então, aí a humanidade, esse nível de conhecimento, a humanidade atual, né, a quinta raça, ela assim não começou a engatinhar, né? Uma brilhante introdução ao tema, exatamente isso. E nós estamos... E o que a gente está melhorando, já fez uma introdução de 1 hora. Já agora. Foi, exatamente, mas veja só, era só 10 minutos. Tudo isso que nós estamos falando é maravilhoso pelo seguinte, porque isso que você acabou de dizer não deixa de ser uma consciência do ser, né, do ser. Eu nasci na Grécia, todo mundo sabe. E lá a religião é ortodoxa, mas a religião não tem nada a ver com o que eu vou falar aqui. Então lá a gente fala sobre Christos. Christos, que aqui no mundo ocidental é Cristo, né? Que é o Crestos, né? Crestos. É o iluminado, né? Então, é Bud, né? É Buda. Só que para os gregos, nós gregos, nós ortodoxos, sabemos que Christos, que vem do grego ungido, significa ungido, né? Não é o nome de Jesus, Christos é ungido. A gente tem consciência de que é um estado de ser, aí que eu queria chegar. É um estado de ser. Então nasceu Jesus, né, que a gente batizou ele aqui no mundo ocidental de Jesus, em todos os lugares ele tem o seu nome, e a partir daí ele virou Jesus o Cristo. O Cristo, o ungido, era um estado de ser, assim como todos os outros, na linguagem que nós estamos habituados, que eu pelo menos há 10 anos aqui estou habituado agora, essa linguagem nova aqui de Bodhisattva, eu não conhecia nada disso, né? Bodhisattva, Avatara, Agnisvatas, tudo isso aqui, esses, na verdade, não são títulos, ninguém é... Não, é estado de consciência. Aí é que está. Uhum. Por isso que essa intuição veio hoje para esse programa, você se apresentou isso, para a gente discernir, para a gente aprender a saber o que é uma coisa, o que é um estado de ser. Eu posso ser uma coisa agora, como eu digo aqui no começo do programa, eu estou aqui, André Patunas, essa é uma condição, eu estou alguma coisa, como daqui para frente eu posso ser alguma coisa, eu posso adquirir um estado de ser e ser totalmente diferente, alguma coisa, alguma força, algum conhecimento, alguma consciência se acoplar a mim, digamos assim, nem sei se é o termo apropriado, e eu passar a ter um estado de ser. Pô, mas o cara é diferente, ele não era assim, ele passa assim. Uhum. Eu acho que, não sei, podemos falar até do professor, não é o dia adequado, né? Porque nós vamos falar um dia nós vamos falar sobre o professor Henrique José de Souza, o lado exotérico, né? Uhum. Dele, mas então... Muitos esses seres que a gente conhece aqui e que alguns nós idolatramos, alguns nós santificamos, algumas outras coisas, simplesmente eram pessoas que estavam num estado de ser. É isso que a gente vai tentar passar hoje. Fala sobre isso, Jorge. Estado de ser. O Cristo, Jesus, Yoshua Ben Pandira, ele nasceu, sei lá como, não interessa se buscaram lá.
substituíram de baixo, subiu para cima, não importa isso aí são detalhes. Agora, ele era uma pessoa normal que de repente, pelo menos pela história que nos passaram, a partir de determinada idade ele começou a ser uma pessoa totalmente diferente. Aí eu acho que, na minha leiguice aqui, na minha ignorância, eu acho que ele adquiriu aquele estado de ser pelo qual ele ficou conhecido e é amado, querido, esperado de volta até hoje. Como é que é isso? Então, primeiro assim, como a gente está no fim de ciclo, né? Já com o outro já nascido, né? Com outro ciclo já nascido. Então, a humanidade, de maneira geral, ela vive na mais absoluta, né, barbárie do ponto de vista de conhecimento, do ponto de vista filosófico, do ponto de vista de fraternidade, né? Os valores completamente invertidos, a morte é completamente banalizada, né? A vida em si, ela é completamente banalizada e gasta, né? É utilizada só para atender desejos. O outro, o ser humano, que na verdade é parte de mim mesmo, a gente todos são parte de uma coisa, ele é visto como um inimigo, né? Ou como alguém que ocupa o meu espaço, ou no trânsito, ou na fila, ou no cinema, ou no avião. Um oponente, é um oponente. É alguém que ocupa meu espaço, Exatamente. Que respira o ar que é meu, que me compete. Então, ele, assim, é como se cada um desejasse um mundo perfeito e acabado, vírgula, onde só ele existisse, né? Um mundo assim, onde todos os dias o sol nascesse radiante, e ele fosse o único, então não teria empecilhos, impedimento nenhum para ir para qualquer lugar, liberdade, felicidade, tudo, vírgula, desde que os outros não existissem. O que é um estado caótico de compreensão do que seja a própria existência. Só que é um estado natural de coisas, exatamente porque a gente vive num fim de ciclo. Então, tudo que existia de represado e que foi construído pela humanidade ao longo desse tempo todo, desses milhares, centenas de milhares, milhões de anos, isso tudo precisava vir à tona e veio à tona, né? E veio à tona. E nesse mundo de valores invertidos, então a gente dá valor para a aparência, né? Você aparenta ser alguma coisa para você esconder aquilo que você realmente é. Então você valoriza o supérfluo, você valoriza a coisa que não tem durabilidade, que não tem valor nenhum do ponto de vista evolucional. Você valoriza a arte, mas não a arte que te traz prazer. Você valoriza a arte como dominadora. Então, a tônica da sociedade ocidental, principalmente, é a arte, a cultura, sendo usada para embrutecer, porque a cultura, vamos tomar por base o Brasil, ou o mundo ocidental de maneira geral, mas o Brasil, a cultura e a informação, ela é usada para embrutecer as pessoas, é usada para diminuir as pessoas, é usada para deixar as pessoas mais incultas e voltando as pessoas cada vez mais para agir por instinto, via erotização, via inversão de valores, isso que a gente está vendo, via propagação de mentira, é uma coisa assim, olha assim, se a gente tivesse ficado dormindo, tipo assim, 15 mil anos, não vamos muito longe, a gente entrou em sono, não precisa nem ser o sono lá de baixo, né? E dormimos 15 mil anos e a gente ia acordar agora. A gente não saberia se acordou no conceito humano de inferno ou na superfície, né? É que a gente não se dá conta do caos em que a humanidade vive, porque nós nos acostumamos a respirar o caos e achar que o caos é normal, né? Que o desamor é normal, que a antipatia é normal, que a agressividade é normal, que a mentira é normal, que o roubo é normal, que a morte é normal. E a gente passou a assumir isso tudo como um lazer. A gente já conversou aqui, sempre que possível eu gosto de tocar no assunto. Que você usa, né, o próprio
mal com U, mal com L e o feio, que é o oposto do bem, bom e belo, como lazer. Então você vai no cinema, é lazer, você vai assistir televisão, é lazer. E o que você vai assistir geralmente? Ou é um filme absolutamente passional, ou é um filme envolvendo morte, agressividade. Violento, isso, isso não, mesmo. E os eventos históricos são usados como argumentos para legitimar mais morte, mais mal, mais invasão, mais mentira, mais ódio. E o dinheiro, que deveria ser o gênio libertador para prover o necessário, ele é usado como instrumento de dominação, de morte, de ódio, de mentira. A história grega, assim, está longe da humanidade chegar na pré-alfabetização do que seria um estado harmônico filosófico. Longe. Mas, ao mesmo tempo, vivemos uma época grandiosa, esplendorosa, onde o bem, o bom e o belo já existe, disponível para tudo e para todos, e que transformará a tudo e a todos no tempo necessário. Né? Então a gente não pode fazer de conta que não existe aquilo que tem que ser transformado, porque existe. Esse é o mundo em que a gente vive. Só que a gente sempre conversa, a decisão de em qual mundo que eu vivo é minha. Se eu vivo no mundo, né, atolado no mundo que eu desejo transformar, a minha força de transformação é praticamente zero. Se eu vivo no mundo novo e desejo contribuir para alterar, né, o mundo que está terminando, o ciclo que já está terminando, que terminou com o ciclo passado, então a minha maneira de ver e o poder que eu tenho para ajudar a transformar, ele é muito maior. Esse posicionamento é que daí nos dá a condição de compreender o que é o estado de ser, né, e o que é essa confusão que se faz em você ter alguma coisa com ser alguma coisa. Por exemplo, sim, eu sou dono de uma biblioteca e sou mais profundo e ignorante. Sim. Né? Porque eu vou ficar pedante, uma possibilidade, vou ficar pedante, porque eu não li, mas digo que tem, e vou tentar dizer assim, essa biblioteca é minha, né? Ou então eu realmente vou ler toda aquela biblioteca e vou me transformar num troglodita filosófico, ainda pedante, ainda ignorante, que vai se achar superior aos demais seres humanos, porque ele leu algumas páginas de obras quaisquer que sejam elas, né? Não significa nada, porque o conhecimento que você tem, né, ele só vai ter validade no momento em que aquele conhecimento vier a fazer parte de você. Então isso é uma coisa muito importante. Qual é que é o estado ideal de ser? E a minha pergunta é, por que ele é temporário? Ele é temporário. Por que o estado de ser é temporário? Não, ele é temporário, o veículo qual eu estou usando para chegar a esse estado. Pode ser, tá. Porque no momento atual de evolução, somente através do corpo físico consigo manter a união dos 7 planos cósmicos. Então você tem Atman, Budi, mente abstrata, mente concreta, astral, vital e físico. Mente concreta e mente abstrata tendem a se fundir em uma coisa só, né, criando humanas, e a gente tem um estado de consciência. Então, o estado adequado, né, de ter é aquilo que eu compreenda a questão da temporalidade, da fragilidade de ter alguma coisa, e que só tem validade quando ele contribui para que eu seja alguma coisa. Então, qual é o conhecimento adequado para que eu comece a construir o estado adequado de ser? O conhecimento adequado é aquele que me permita compreender as coisas, é aquele que me permita transformar a mim mesmo para que eu compreenda o mundo no qual eu estou inserido. Se não for assim, ele não tem validade nenhuma. Então, o estado de ser, o que a pessoa é? Então, ele não é o grego Jorge, ele não é o dono, o que manda, o que invade, o que mata. Não. O estado de ser é aquilo, tirando tudo aquilo que aparentemente eu sou, tirando aquilo que as outras pessoas veem, o que sobra é o que eu sou. E é aquele o que eu sou, que é aquilo com o qual eu vou ter que me defrontar cedo ou tarde. Quando eu perco o corpo físico, né, e o vital, eu passo pelo fenômeno que a gente chama de morte, para onde eu vou? Para lugar nenhum, no local onde eu estou agora. Né? Só que daí, o que resta é o que realmente eu sou, só que não se perde, porque todo o meu trabalho de evolução, todo o meu trabalho de compreensão, todo o meu trabalho de tentar resolver as tendências negativas que em mim existam, né? Isso em si, ele não se perde. Né? Esse que é a construção do estado de ser, e que daí, quando eu chego num ponto adequado de compreensão, para a minha idade evolucional, então esse seria o adequado, o ideal para mim naquele momento. Nós estamos falando aqui,
avataras. Vamos falar de avatara, vamos falar dos bodhisattvas, que é o Jesus, o Cristo, né? Esses grandes seres que passaram por aqui, os que nós conhecemos e aqueles outros tantos desconhecidos que passaram por aqui. Sim, mais desconhecidos do que os conhecidos. Exatamente. Né? Esses todos é notório, ou sei lá, algumas pessoas percebem isso, que eles não eram aquilo, Vamos ver se eu consigo, às vezes você verbalizar alguma coisa é difícil. Eles não eram aquilo, eles foram tomados por aquilo, eles foram tomados por esse estado de ser. Não, né? mas grego... Eu não sei se é o termo adequado. Mas olha, se você usar a palavra tomado... não sei, por isso que eu falei. É um aspecto de religião, porque significa o seguinte, alguma coisa superior... Não que eles incorporaram coisa nenhuma. Sim, alguma coisa superior... O samadhi é um estado de ser. Sim, mas... Então eu faço uma série de técnicas, eu não sei o que abro mas não funciona. Mas aí samadhi é um estado de ser, eu não sou o samadhi. Mas ele jamais... Eu estou o samadhi. Sim, mas o samadhi, ou samadhi, por exemplo, ele jamais vai ser atingido por técnica nenhuma que não seja a questão da compreensão do conhecimento. Perfeito, mas não importa. Da mesma forma como eu quero fazer com que Kundalini suba, jamais vai ser atingido por técnica nenhuma que não seja conhecimento, meditação, equilibrar com o forrate, não tem nada a ver com prática nenhuma. E então, você entendeu onde eu quero chegar? As palavras foram inadequadas. Mas... Não, palavras completamente inadequadas. Só tem um termo que é a questão do tomado, porque ele pode dar uma conotação... incorporado essas coisas, não é nada disso. Uma conotação religiosa, que é tipo assim, eu tô aqui, né, e eu me esforço e de repente eu sou tomado por uma consciência superior. Não, o que acontece é assim, cada um de nós, por seus próprios esforços, donde faze por ti que eu te ajudarei, né? Que realmente foi proferido pelo Joshua, né? Então, na medida que o ser humano, então, ele vai, cai e levanta, se esforça, vai adquirir conhecimento e vai passando ao longo das existências, ele em si vai construindo um estado de ser. O que acontece é o seguinte, você tem então o eu superior de cada um, que seria o espírito, Atman, Buddha, Mana superior, né? Por conta do momento evolucional em que nós estamos, essa queda evolucional por que nós passamos, e não só na época da Atlântida, não só na época da Lemúria, mas já o que nos antecedeu na cadeia lunar, então houve uma queda que daí fez com que houvesse um transbordo para a Terra. Aí na Terra a primeira raça já deveria ser física e não foi, então assim, milhões e milhões de anos para depois passar para a segunda raça, milhões e milhões de anos para daí depois então começar a tomar de corpo físico. Lembrando? Então todo esse percalço evolucional, ele se propaga a coisa e são degraus que nós vamos ter que escalar, né, para chegar a um ponto de equilíbrio que deveria ter existido a era sem conta. E nos cabe buscar esse equilíbrio, né? Então, na medida em que o ser humano vai evoluindo e vai andando e vai compreendendo, aí então você faz com que esse que é assim, a individualidade, que é a unidade que eu chamo de eu, você, né, ou nós, que é o físico vital, né, o astral mente concreto, que é o arrancar aquele sentimento da egoidade. No momento em que daí, então, eu adquiro um equilíbrio, eu faço com que daí nesse organismo evolucional se manifeste a vontade, que daí é Atman, aí então eu faço com que haja união de mim com mim mesmo. Né? Mas não é que daí há algo superior que vai vir me dar consciência, não. É que a consciência, ela está onde sempre esteve. O que acontece é que daí, nesse momento eu tenho que construir os degraus, os caminhos para que daí se misture essa mente abstrata, se misture o Budi com a mente concreta, para que daí essa parte do astral que me cabe, que é a mente concreta e da alma, né, que é o astral e a mente concreta que me cabe, ela então seja permeada, ela seja misturada com o que de mais sublime existe. Aí vai fazer com que esse momento, essa quantidade de massa evolucional, ela adquira consciência, é só isso. Mas não é que alguém vai me dar, porque a consciência, ela está em determinado lugar. O que acontece assim, eu vou, através da meditação, da compreensão, do estudo, da dedicação, do acerto, do erro, da descoberta, né? Fazendo com que parte desses mundos até então invisíveis, o búdico, o átmico, a mente abstrata, venham e se assentem na minha alma, né? Aí no se assentar, eu faço um espelho daquilo. No fazer um espelho daquilo, eu crio a segunda natureza, o samana. Então eu passo a estar com os pés na terra,
mas a minha alma, ela é símile do búdico, ela é símile da mente abstrata. Quando eu faço isso, não é que eu vou para algum lugar, né? Eu passei a ser o que eu já era, só que eu tinha esquecido. Por que a gente nomina esses estados? É porque os estados são categorias de seres que já existiram. Por assim, eles falam assim, o Asura, isso, o Makara, isso aí, exatamente. o Kumara, boa, chegou onde eu queria. O Bodhisattva, o Cristo, Agnisvata. o Cristo. Né? Não, esses já mais para cá, né? Tá. Então, assim, esses nomes que a gente dá são momentos evolucionais que tiveram terminado o seu ciclo, da parte mais densa, e que continuam evoluindo até hoje, cada um no seu local. Então, quando eu falo assim, um estado kumárico, um estado... Isso, exatamente. Eu estou me referindo a outra pessoa, é uma coisa assim, você sabe falar grego. Sim. E eu vou me quebrar para aprender a falar grego. O que eu mais desejo? Falar grego. Sim. Eu vou ser grego pelo fato de falar grego? Não. Não. Pode ser que na próxima existência, de tanto eu criar a minha segunda natureza... Pode ser que você nasça na Grécia. E eu vou ser grego. Exatamente essa é a evolução. Ok. Percebe? Então, por mais esforço que você faça para ter estado de consciência, você tem estado de consciência e você é um jiva, um humano que tem um estado de consciência búdico. Você é um jiva, um humano que tem um estado de consciência átmico. No decorrer, né, da coisa evolucional, vai chegar um tempo em que você é búdico, você é átmico. A tua hierarquia jiva, ela vai subir até um estado de consciência tal, que daí então você é o próprio. E então você vai e auxilia aquele que está começando lá no... Como um ser humano, como nós aqui, pode saber que qualidades ele precisa ter, que dons ele precisa ter para saber discernir uma coisa, um estado de ser, por exemplo. Para ele não se confundir, para ele não se iludir. Por exemplo, difícil dar clareza à minha pergunta. Não, já compreendi perfeitamente. Boa pergunta. É assim, grego. Por exemplo, eu digo assim, amanhã eu vou fazer alguma coisa. Definir um trabalho para fazer amanhã, não é? E todo trabalho tem as dificuldades, os esforços, todas as coisas inerentes ao trabalho nesse plano que a gente vive. Qual é que é a primeira coisa que eu tenho que fazer para conseguir iniciar a busca em realizar o meu trabalho amanhã? Amanhã de manhã. Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer para começar a pensar, a fazer o meu trabalho? Acordar, despertar. 100%. 100%. Enquanto a humanidade não despertar, enquanto a humanidade não acordar, ela sequer sabe o que ela tem por fazer. E então, por decorrência, ela não sabe qual o caminho a seguir. Ela não sabe qual o trabalho a fazer. Esse conjunto de coisas nesse estado de pré-acordar, né, que é o que a humanidade vive hoje, é o que causa, né, esse sentimento tão comum a toda a humanidade, que é a angústia. Se há uma palavra que define o momento atual, é a angústia. A humanidade, ela se sente angustiada por correr, andar loucamente para um lugar que ela não sabe o que é, em um estado de sono, sem poder realizar aquilo que lhe compete, que depende do estado de vigília, estado de consciência, porque eu tenho que me assenhorar das minhas ações. E uma coisa que é muito interessante, que assim, então você sonha à noite, na verdade o sonhar à noite é você continuar a mesma rotina que você tem agora, só que não está de vigília, né? E aí você lembra assim uma outra coisa daquele sonho e vai e classifica assim, nossa, que sonho mais louco que eu tive, né? Então assim, das 8 horas que você dormiu, você vai lembrar 2 minutos. O resto se perde no teu sonho. A relação que existe hoje entre alma e espírito, entre o que eu estou fazendo aqui e o que vai sobrar de resultado, é exatamente a mesma. Então, de toda a minha existência, eu tenho 58 anos, né? Nasci em 58. Não, vou fazer. Vai fazer. Vamos supor, morri amanhã. Grande coisa, não ligo a mínima, né? Entende? Aconteceu. Se eu vivi em um estado de sonolência a vida inteira, não vai fazer diferença nenhuma. Não, a minha alma ainda vai ter que se haver, sim, né? Então sim, com si vai ter que vai se defrontar com todos os seus dragões, lagartixas, aquela coisa que a gente já conversou várias vezes, mas de resultado evolucional de 80 anos, de 100 ou de 50, vai sobrar 5 minutos. Entende? É assim que se constrói a evolução. Então você pode ver uma vida inteira e sobrar 5 minutos. Agora então, por que não, né, eu acordar
né, e me lembrar integralmente do meu sonho, e não só me lembrar integralmente, no sonho eu ter consciência que estou sonhando, e no sonho eu me assenhorar do sonho e fazer no sonho o que eu preciso resolver, porque o sonho se resolve no sonho, com relação à vida. Por que não eu acordar para a vida, né, e aí viver a vida como tem que ser vivida, para que todo o resultado que eu tenho aqui, ele seja integralmente utilizado? Entra um fator que nós já conversamos muito aqui também, que é o tal do fator medo. Lógico. Aí é que tá, porque lá no sonho mesmo você sente um medaço danado e o teu subconsciente faz você despertar imediatamente. Mas é que assim... É que a gente tem medo de defrontar com as nossas questões. Mas assim, a pessoa só se defronta no sonho, né, com o que nela existe. Claro. Ninguém sonha o sonho de outro, sabe, Grego? Claro. E assim, o sonho, você se defronta com os seus medos. O sonho, ele é um circuito fechado, né, onde você colocou todos os elementos que tem para resolver ali. Sim. Né? E é até bom que daí no sonho você sinta medo, porque é uma oportunidade de você confrontar aquilo que cedo ou tarde você vai ter que confrontar. A diferença é que no sonho você sente o medo, você acorda. Depois de morto você sentiu medo, aí se vira dançou, e foge, porque o cara não cansa. Então, tá aí. Entende? Então são oportunidades evolucionárias que cada um tem, que a gente eu sempre não pode lembro e repito, eu digo assim para as pessoas quando eu converso. Claro o Jorge falou um negócio, eu falo assim, ó, e que eu gravei bem. Gente, resolve tudo enquanto você estiver vivo, porque depois que você não consegue mais, né? Uma interpretação esotérica muito coerente, esotérica conhece, né? Que se pode dar para a vida, né? A vida, ela é uma grande preparação para a morte. Não deixa de ser. Claro, porque você está construindo o que você vai ver em seguida, e aí o que você fizer depois, quando você está morto, né, é que dá a tônica e dá o resultado, né, o que fica na balança, que vai compor, que vai ficar no teu átomo primordial de cada plano, e que vai construir o teu corpo causal, que define a tua própria existência. Então é como se você... O ideal seria assim: eu hoje vivo o presente resolvendo a minha ignorância do passado, mas ao mesmo tempo eu vivo o presente construindo o meu futuro. Sim. Eu não vivo o presente por lazer, por viver. Eu preciso construir meu futuro, porque eu tenho que terminar a minha evolução. Eu tenho que ter corpo causal pronto, porque é meu direito ir para a Garta, porque eu tenho que readquirir meu estado evolucional. A vida é uma coisa seríssima. Seríssima. A gente pode se dar o lazer, mas um lazer assim elevado, um lazer assim que lhe seja de mérito, assim, ler um bom livro, contemplar um pôr do sol, ter uma conversa agradável ou elevada. Você não pode gastar a vida para se embrutecer, né? E também já pode passar assim: a vida ela é complexa, né? Eu vou passar a vida em busca da paz. É que a paz universal, né, a paz perene, ela vai existir quando você tiver um estado de ser, porque a paz, ela é o primeiro passo para o ser real e definitivo, para o ser, não o ser pessoa, o ser de estado, né? E aí, enquanto a paz ela não existe enquanto definitiva, a paz hoje é aquilo que eu experiencio e aquele mundo que eu tenho que me permite analisar o que em mim ainda precisa ser transformado para que eu compreenda a paz como um todo. A paz é um estado de ser, né? Maravilhoso. Perfeitamente. É isso. Né? E isso que a gente está falando na paz humana. Isso, a paz né? humana. A paz que advém, né, do amor fraterno, a paz que advém do amor universal, né? Aí ela é uma paz que permite contemplar cada vez mais longe no universo. Chega um ponto em que a própria paz é desnecessária, porque você não precisa mais ter a paz, você não precisa mais estar em paz, porque você é a paz. Isso aí você não tem mais nada para comparar, porque tudo é, né? Então não tem comparação. Você não tem mais nada porque você acabou. Tudo. Esse é o estado que a gente tem que chegar. Até então a gente tem que aprender que a gente tem que conviver com a paz, com o aprendizado, porque daí as coisas da vida, elas implicam em você ter que ter atrito, elas implicam em você ter que se lançar no mundo o qual você quer transformar, elas implicam em você buscar a iniciação, implicam em você buscar o conhecimento. Aí pergunta, tá, mas qual conhecimento, criatura? Qual conhecimento eu tenho que buscar? Todo aquele que não seja fantasioso, todo aquele que não seja mística, todo aquele que não te deixa assim como se você tivesse tomado meia taça de vinho, não é?
assim, é aquele conhecimento que seja real, é aquele conhecimento que seja necessário e principalmente é aquele conhecimento que não esteja em você só para você dizer que tem, não esteja em você só para você poder repetir uma data, mas aquele conhecimento que daí em você te altere, te construa a tua segunda natureza. O ser é a segunda natureza que cabe a todos os seres humanos e a qualquer ser humano construir para então realmente experienciar o que seja a existência. Até então, todos estamos dormindo. Isso, olha, isso aqui vai ser tema do Vida Inteligente, não sei quando, mas enquanto nós estamos falando aqui, eu acho que vale a pena um dia nós falamos sobre o despertar. Esse despertar, nós vamos aprofundar isso, nós vamos aprofundar isso, sem muita filosofia, com coisa factível. Então, assim, eu dedico a vida dentro das minhas limitações, né? Eu acho emocionante falar disso, né? Assim, ó, deixa eu respirar fundo um pouquinho. Ele e eu falo assim, que daí, então, todas as pessoas, né? A gente busca o caminho da iniciação na medida das nossas próprias limitações, né? Então, você erra hoje, acerta amanhã, e compreende um pouco hoje, e compreende amanhã, ou você erra hoje, amanhã não erra a mesma coisa. É o normal de todo ser humano, né? Mas uma coisa muito linda que acontece quando você está no caminho da iniciação, e que é o que eu desejo, assim, do fundo do meu time para todas as pessoas, né? É desenvolver um sentimento de ternura para com a humanidade como um todo e não sentir pena, que pena eu não sinto de ninguém. Pena é um sentimento que não se deve ter porque implica em você se sentir superior ao outro. Sim. Quando você sente pena de alguém, não é isso. Mas eu fico vendo assim, e o quanto eu desejaria assim, que todos os irmãos de humanidade, né, estivessem assim, saído desse atoleiro, assim, dessa coisa densa que é o ciclo que já acabou, e experienciasse assim, o quão perfeito, né, o quanta felicidade traz, né, no viver no bem, no bom. Nossa, e no belo, né, assim, o quão bom é praticar o bom, o quão bem é praticar o bem, o quão belo é praticar o belo, e não tem que fazer magia, isso não precisa assim, não. Da mesma forma como a yoga, a pessoa pensa assim, não, o conhecimento que eu quero é o conhecimento alquímico, eu quero transformar chumbo em ouro. Não, o que eu quero é levitação, o que eu quero é invisibilidade, o que eu quero é unir, levantar o Kundalini até o Sahasrara para eu me tornar um iluminado, como se existisse isso de levantar o Kundalini até o Sahasrara sozinho, né? Então, as pessoas fantasiam e pensam que a vida ela é um filme de ficção, é uma fantasia, é uma coisa assim muito doida, que daí tem que ficar todo mundo muito louco assim o tempo inteiro, e aí se degrada os costumes e se cultua o mal, e o mal passa a servir o próprio estado, se respira o medo e o medo passa a servir o próprio estado de coisas, e o medo vira um comércio, porque o medo hoje ele é um comércio. Sem dúvida. Ele é lazer, ele é busca pela proteção, ele é venda de seguro, ele é necessidade de exército, sabe assim, é a mola que move o mundo hoje, uma delas é o medo. Né? E a outra mola que move o mundo hoje pela compreensão degradada e degenerada é o sexo, né? Que foi travestido como erotização e se degradou completamente a percepção que tem do mundo. E a gente vive num mundo assim. Outro dia a gente falou, a sorte da humanidade, nossa, né, que está sendo parte da humanidade, é que daí muitas coisas foram feitas cosmicamente para colocar tudo nos eixos, porque se assim não fosse, Grego, a humanidade atual já não mais existiria, porque por muito menos que isso, a Atlântida acabou. Acredito. Sabe? A sorte, e aí sorte, né, do latim arcaico sortir, de onde derivou sortir francês, que é sair. Então sorte é aquilo, não é aquilo que te é dado, não. A sorte é aquilo que você apanha, a sorte você tem que mergulhar no invisível e arrancar aquilo que seja de direito. Isso é sorte, né? Então a sorte da humanidade é que daí então a lei antropomorfizada através de determinadas pessoas fez com que daí aquela salvação da humanidade fosse arrancado do futuro, assim, houvesse um saque contra o futuro e que a humanidade fosse salva, né, das suas próprias mãos, né, num processo completamente destrutivo. E a gente contempla a humanidade, né, assim como uma criança à beira de um precipício,
né? Mas com certeza que daí é o seguinte, assim, aí essa criança, por graças da lei, por graças, né, das ações do governo oculto do mundo, por graças, né, das ações desses seres que vieram para tentar colocar o mundo em ordem, ela está presa por um cinto de segurança e tem alguém protegendo, tem alguém evitando que ela despenque no abismo, né? Porque senão, grego. Então, quando se olha a humanidade hoje, o que se deseja, o que eu desejaria, assim, é que todos experimentassem o que é esse mundo novo, porque é um desperdício viver da forma como se vive hoje, né? Mas você sempre fala que isso faz parte do processo, né? Exatamente. Não, exatamente, porque se não, mas exatamente, se não fosse assim, esse mal, esse resíduo ciclo anterior, ele não viria à tona para ser resolvido, só que ele vem à tona na pessoa para ser resolvido, né? E aí depende de você, de nós, da gente pegar e acordar para resolver, né? Senão aquele negócio assim, não, eu tenho que acordar às 6, porque eu preciso hoje resolver uma coisa na minha vida, boto para despertar às 6. Aí o relógio toca às 6, você dá um tapa no relógio, aí dá 7, dá 8, dá 9, dá 10, você vira. Ou você daí vai e acorda tarde, muita gente faz assim mesmo, eu preciso fazer, mas vai... Não, e aí você acorda tarde porque você desligou o despertador e você chega atrasado. Deixa para amanhã, deixa para mais tarde. Você acorda tarde porque você desligou o despertador, aí você vai acordar atrasado, né? Vai para o trabalho atrasado, chega no trabalho, daí já chega aborrecido, com certeza, com medo da bronca que vai levar, aí leva uma bronca, daí a culpa é do teu chefe, que é um miserável, e não tua, porque... E daí então agregado a tua falta de vontade de encarar a vida, a tua falta de força, assim, de pegar a vida, então, pô, é minha vida, pô, milhares de anos entre uma existência e outra, eu trabalhei um monte para ter essa existência, eu trabalhei um monte para ser dessa maneira, né? Eu tenho tudo que eu sempre desejei para resolver, né? E aí agora como é que eu não vou fazer isso? Que desonra para a minha existência anterior, que desonra para a lei que em mim acredita, que desonra para aqueles que de mim dependem, né? Que eu não vou fazer aquilo que eu nasci para fazer, né? Por inércia, por não exercício da vontade. Eu vou cultivar, expandir a antipatia por inércia, por desconhecer o que seja o amor fraterno. Daí eu contribuo para aquilo que eu deveria resolver. E não pode ser assim. Eu sei, se você me faz lembrar o que você falou aqui, que uma das formas de se resolver isso, porque eu me cobro muito, já falei muitas vezes isso, né? Ainda mais em função da idade, independente, porque a gente nunca sabe quanto tempo a gente tem ainda no plano físico, uma série de coisas. Não interessa, mas a gente começa a ser mais cobrador de si próprio. E eu me lembro uma vez que você deu a dica, uma dica bem simples, por sinal, que muita gente pode fazer a partir de hoje, né, a partir dessa relembrança que a gente vai fazer agora, que é você começar a tomar consciência do que você está fazendo diariamente, né? Sim. Você falou antes de você deitar, você não, disse isso aqui. É uma yoga que o professor recomendava para o professor Henrique de Souza. Nem estou sabendo que foi o professor você que fez. considerar, sim, não, sim, tudo que de mim emana, né, é uma pálida interpretação como discípulo do professor. Ok, mas não sabia que tinha sido ele que deu essa dica. É você considerar cada dia como se fosse uma vida. E aí, só que daí à noite, antes de dormir, você repassa a tua vida. Aí você vai tomando consciência do que você fez. Você repassa a tua vida e morre. Se amanhã você nascer de novo, ótimo. Se você não nascer, ótimo também. Não faz diferença nenhuma. Vai passar um tempo, né, fazendo o que tem que fazer, depois vai nascer de novo, tem muita coisa para fazer e vai acontecer por milhões de anos. A diferença qual que é? Não, mas como você disse, esse flashback diário de noite, como é que foi meu dia? O que eu fiz hoje de útil? Quem que eu ofendi? Quem que eu deixei triste? O que eu fiz de produtivo? Tudo isso aí já é uma grande um exercício de consciência. Acordei, fiz isso, fiz aquilo, errei, não deveria, mas repassar, reviver, mas daí reviver vendo onde eu poderia melhorar. Isso. O que eu poderia ter feito, o que eu não fiz, né? E não com arrependimento, com consciência, porque daí o que eu não fiz hoje, ou o que eu fiz de errado hoje, eu vou dormir tranquilo. Porque diz que o arrependimento já é uma consciência, pô. O arrependimento, né? Em si, mas o arrependimento consciente. Claro. Então, claro. Hoje, durante o dia, eu fiz alguma coisa errada e isso não vai me tirar o sono. Eu vou dormir tranquilamente, eu vou morrer tranquilamente à noite, preparado para amanhã eu ir lá naquele ponto e fazer o certo.
seja pedir desculpa para você, seja agir corretamente, seja ler adequadamente, seja compreender. Eu corrijo a minha vida cada dia, é como se eu corrigisse conscientemente uma existência a cada dia. Exatamente. Chega no final desse ciclo de considerar a vida, o que eu tenho para pagar? O que eu tenho para resolver? O que eu tenho para equilibrar? Muito menos do que teria. Nada é difícil. Zero. Eu acho difícil, zero. Se você levar a vida adequadamente, é zero, Grego. Você daí pode vir na próxima vez e você daí vai nascer em um país, em uma família, onde precise do que você venha fazer. Mas você, enquanto individualidade, não vai deixar nenhum lixo para trás, não deixar resíduo. Da minha vida eu não levo resíduo. Né? Tudo que assim, aqui se eu faz. Eu vou levar uma tranqueirada. Não vai, Grito. Você vai viver eu tenho consciência tempo. Plena não, disso. Mas o fato de você ter consciência. Nossa, se não vou. Então, uma pergunta que eu faço para você: se você tem consciência que tem alguma coisa para resolver, por que você não resolve? Vou tentar, porque se tiver tempo, vou tentar resolver. Vai ter tempo, vai ter tempo. Você sabe. Né? Porque o grande problema do problema é quando você não o vê. Quando você vê um problema, ele já não é mais um problema. Ele é um conjunto de eventos o qual você busca a solução. É que de manhã eu não acordo zerado. Eu acordo com aquilo lá, que por mais que eu tenha feito as reflexões, tudo, tem um novo dia que pode acontecer N coisas. Né? Então, fora aquilo que você tem que resolver, tem o mundo inteiro girando, que pode te acrescentar coisas novas. Por isso que eu digo, o grau de dificuldade potencializa. Né? Mas você coloca dificuldade, porque assim, quando eu acordo de manhã, daí eu não sei se é segunda, sexta, sábado, janeiro, fevereiro, dezembro, e você me cobra isso, né? Porque não faz diferença. E aquele negócio do estado de ser. Então, o que indica em qual mundo você está vivendo é o que você é. Porque assim, você não pode, né, estar vivendo aqui se a tua alma está unida com o teu superior e você conhece, o teu estado de consciência é de Duarte, da Agartha, ou que seja, você é um Buda. Então, você é o que você é e isso ninguém te tira. O cosmos não pode te tirar isso porque isso é realidade, você percebe? E a contrapartida, assim, não adianta daí você fingir que é alguma coisa quando você daí está com os pés naquilo que você pensa que é o céu, mas a tua alma está no inferno. Então, você é um ser infernal. Por que eu estou no inferno? Primeiro porque eu estou denso o suficiente para estar lá. E aí minha segunda parte que é boa. Bela oportunidade, porque eu vou aprender como é que é, eu vou sair daqui com certeza, e quando eu sair eu vou deixar esse negócio aqui mais ou menos organizado, e para os que ficarem aqui, cedo ou tarde eu vou tirar. Então mesmo a descida aos infernos é completamente útil. O que você não pode, né, é achar que o inferno é o mais alto astral. Já falamos no programa anterior, legal, né? Que é super bom, que é o máximo que eu quero. Aí sim, aí a tua existência é desperdiçada. Eu acho que a gente tem muita coisa boa para fazer ainda, né? Claro que sim. O nosso, foi o que a gente já falou aqui, o nosso futuro, ele está aí. Nós é que estamos construindo ele, nós que vamos determinar como é que vai ser o nosso amanhã, né? Escrever esse nosso amanhã. Porque você sabe que o conhecimento grego e essa busca, né, ela é a única coisa que distingue, que pode diferenciar a mente humana do estado de energia básica. Então, a diferença entre, né, o que eu estou hoje, que eu sou um conglomerado de minerais, né, o que diferencia eu de um conglomerado de pedras é que daí eu estou tentando adquirir consciência. Eu sou um conglomerado de vegetais, de inteligências vegetais, né? O que me diferencia de uma alma grupo vegetal é porque em mim a consciência existe e eu domino. Eu sou um conglomerado de inteligências animais. O que me distingue de uma alma grupo ou de um animal, né, é o quanto eu exerço poder sobre aquelas coisas que ficaram para resolver, sobre os instintos. Então, sempre que me diferencia do reino anterior é o quanto eu exerço de vontade nesse conglomerado que eu sou, para que daí eu faça com que essa unidade que eu compus, ela evolua junto comigo, para que daí então a existência tenha valido a pena. É só isso, né? Para a gente finalizar o programa de hoje, uma pergunta que não é fácil. O ser do futuro, nós aqui, eu, você, amanhã, vamos ser flogísticos, não é isso? Sim. Sim. Esse estado de ser, ele é possível nos dias atuais? 100%. E com uma diferença, Grego.
quando a gente chegar em um estado atabimânico, Isso. as duas mentes funcionando, né? Ou a humanidade alada, ou a humanidade política, é porque daí lá vai ser o nosso tempo. É a mesma coisa assim, vou fazer uma analogia, por exemplo, assim, Vamos lá. você pega um adulto jovem de 22 anos e ele toca piano bem pra caramba. Diz, nossa, ele toca piano bem pra caramba. Você interpreta de uma maneira. Aí você pega uma criança de 2 anos e ela toca igual uma criança, um adulto de 21. Aí você olha assim... A gente tem visto isso comumente. Não, aí você fala assim, nossa, que prodígio. Nossa, que coisa fantástica, nossa, que coisa maravilhosa. Então, naquele momento, aquela criança, ela é muito superior àquele adulto de 21 porque ela antecipadamente desenvolveu qualidades. Com a gente é a mesma coisa. Se nós agora, nesse momento, humanidade giva, em processo para nos transformarmos em pais evolucionais, chamado Peter Jagats, pais da criação, se eu nesse momento desenvolvo um estado de consciência bimânico, atabimânico, o valor evolucional desse momento, ele é completamente superior ao valor evolucional que deveríamos atingir há alguns bilhões de anos na frente. Isso é saque contra o futuro. Isso é absolutamente possível porque, por conta de coisas que aconteceram nos últimos anos, né? Então, o próprio quarto sistema coexiste com o quinto sistema, o próprio quarto universo coexiste com o quinto universo, né? O próprio sexto sistema veio e interferiu no quarto sistema. Então, se fez uma mistura cósmica de tal monta, de tal grandiosidade, de tal excelsitude, que hoje tudo é permitido até adquirir consciência, e adquirir consciência é estar vivendo em, né, um ciclo que vai começar daqui a algumas centenas e centenas de milhões de anos. Esse é o grande presente que é dado à humanidade hoje e que está sobre a mesa ao alcance de qualquer um que queira acordar e trabalhar por si mesmo, trilhando um caminho de iniciação, aprendendo qual conhecimento? Aquele que seja necessário para que o trabalho se realize, nem mais nem menos. Ó, cobrem dele aqui o que ele está falando, hein? Não, é uma realidade, tá é uma realidade. Não pergunta para onde é que está isso aí? É uma realidade. Quem são essas pessoas que estão aí? É uma realidade, isso eu posso assegurar para você. Pode ser, então tá bom. Pelo menos a gente fica feliz de ter esses... Não, e uma coisa que é muito interessante, assim, a gente está no caminho da iniciação. Eu estou na Sociedade Brasileira de Eubiose, né? Me sinto muito em paz por estar trilhando esse caminho. É um processo cósmico, de aquisição de conhecimento, né? É uma tentativa de compreensão de um conhecimento cósmico, mas trilhado por seres humanos. Claro. Né? Então, a iniciação em si, ela não dá nenhum diploma, ela não te atribui nada. A iniciação em si, ela não te dá nenhum estado pelo fato de você não cheguei na iniciação. É como um barco, né? Você entrou na barca, tá, e aí? Como assim, e aí, meu filho? Tá, entrei na iniciação, comecei na iniciação, fiz os graus, estou aqui na série interna. Ou que nome você queira dar, qualquer que seja a escola. Tá, e aí, meu filho, o que você quer? Né? Sim, eu estou na barca, e aí? O que faz uma barca andar, meu filho? Remo. Então você pega e rema. Só que de agora você vai ter que remar muito, porque agora, antes você era responsável só por você mesmo, porque você ainda não tinha encontrado o caminho do bem, do bom e do belo. Você está no caminho, então agora você vai remar mais fortemente. E tem que saber para onde vai ainda. Você vai remar mais fortemente, porque agora você é responsável por você e por todos os outros que estão aos remos e por todos os outros que estão na barca, mas que não estão diretamente no remo. Um está preparando a vela, um está cuidando do vento, cada um na sua função. Então reme. Mais ainda porque temporariamente está remando também pelos outros. Então a iniciação é aumentar a tua responsabilidade não só por você, mas por toda a humanidade. A primeira coisa que acontece na iniciação quando você está andando corretamente é você deixar de ser egoísta. Olha aí, esse eu acho que é o grande segredo. Se não aconteceu ainda é porque você ainda não se assentou direito no caminho. E é interessante, não quero ir muito além, mas uma característica, você tocou numa palavra, rapaz, que a gente percebe e a gente fica chateado. Não vamos falar de dó, nem de... porque você falou no começo do programa, né? Por que as pessoas estão... Já foi tema de programa nosso aqui, já foi tema do Vida Inteligente. O egoísmo, por que as pessoas
estão se voltando tanto para si, em detrimento, pessoas que eram abertas tudo, não sei por que razões, ou elas estão, eu não posso dizer que elas se voltam para si, esse egoísmo é para o crescimento interno delas, então me isolo de tudo, eu deixo de ajudar, eu deixo de fazer isso, daquilo, deixo de remar junto, porque eu tenho que remar para mim primeiro, vamos dizer. Você tem percebido esse egoísmo das pessoas, esse fechamento das pessoas em si próprias, em detrimento do grupo, que é o que nós estamos todo esse tempo fazendo, né? Em vez de, nós estamos tentando reunir as pessoas, né? Fazer com que elas congreguem do mesmo pensamento, dos mesmos ideais e tudo, e a gente tem visto muito pelo contrário, as pessoas se fechando em si, talvez por descrença, talvez por uma série de coisas. Eu não sei se você tem percebido isso. Eu mais... entendi o que você quis dizer. Então, se você puder assim, fazer na medida que você vai andando, né, na iniciação, então ela tende a fazer com que aquilo que você jurava que não era se mostrasse. Sim. Ela tende a fazer com que aquilo que você jurava que não existia em você viesse se apresente, claro. E quando isso assim que você acha que não existe em você se exterioriza, quando aquilo que você acha que não é se exterioriza, é um choque. Claro. É um choque, não é? Claro. E é um grande embate. E só que os grandes embates que cada um trava no seu dia a dia, né? Que fazem com que no final você seja um vitorioso evolucional, né? Dentro daquilo que tem um hino da Sociedade Brasileira de Eubiose que fala assim: cada vez cavar mais fundo para servir ao Rei do Mundo. Isso. Cada vez cavar mais fundo em si mesmo, né? Você tem que revolver aquela coisa ancestral que te levou a existir. Então, quando isso vem à tona, esse choque que existe entre a pessoa e aquilo que ela julgava que ela não era, às vezes ele transborda as muralhas do mundo de cada um, né? E ao transbordar as muralhas do mundo de cada um, você tende a própria coisa em si, como artifício para continuar sobrevivendo, ela tende a projetar aquilo no outro. Então, quando aquela coisa intensa transborda, né, assim, quando transbordou em mim a falta de paciência, eu digo assim: mas a culpa foi tua. Quando transborda em mim a ignorância, eu digo assim: mas a culpa foi tua. Quando transborda em mim a antipatia, eu digo assim: não, mas a culpa é dele. Então sempre, né, claro, a coisa sempre a gente joga... E eu tendo a fazer... Aí vem a questão da compreensão. O processo iniciático fala com relação à ordem do Santo Grau, a eubiose, né? Na minha maneira de ver, então a gente tem dois ambientes. Como em qualquer escola de iniciação esotérica, séria, de lei, oculta ou não, de todas quantas existiram da queda Atlântica para frente, que até então não existia nenhuma escola secreta, né? Existia só a maçonaria dos Trashumarutos. Então, fugiu? Não, quando acontece esse... Não, é que eu ia um outro caminho, mas vou voltar aqui. Então, quando eu estou na escola de iniciação, então são dois ambientes. O primeiro, né, é o ambiente, como qualquer um ambiente, o ambiente assim, onde, por exemplo, assim, aqui no teu estúdio, estamos só nós dois, né? Então, se aqui estivesse mais 50 pessoas e a gente fosse transitar, ia ter um encostar no outro, ia ter atrito, né? Isso. Ia ter ruído, ia ter temperatura aumentada, alguém ia reclamar, alguém ia achar que está muito apertado, alguém ia estar muito feliz por estar ali, todos iam querer ser ouvidos, todos iam reclamar porque não foram completamente ouvidos, alguns iam conseguir ouvir o que a gente está conversando, outros não iam conseguir ouvir, cada um ia interpretar a sua maneira. Qualquer ambiente de iniciação, ele tem um vestíbulo, ele tem um local de preparação, né, que antecede a área templária, sim, né, que é exatamente assim. Então, há o atrito. E esse é um lugar de iniciação, porque a iniciação não é só conhecimento, né? Ela implica em daí você desenvolver a paciência com o teu próximo. E se você não tem paciência com aquele que está no mesmo caminho que você, como você pode fingir que tem paciência com o outro? Se você não tem amor por aquele que está no mesmo caminho que você, como você pode fingir que tem amor pela humanidade? Então, é um bom lugar para que os fingimentos se exponham. Atrito, aprendizado.
passar desse primeiro caminho, né, esse primeiro ambiente onde então estão todos, você chega em um outro ambiente, aí sim, onde só tem duas pessoas, você e o mestre. Para que você chegue no segundo caminho, você obrigatoriamente tem que passar pelo primeiro. Sim. E você só tem um código de linguagem para conversar com o mestre no segundo caminho, e esse código de linguagem é amor-sabedoria, que é a ciência dele, caso você tenha desenvolvido amor-sabedoria humanos no caminho anterior. Se você não consegue passar nesse primeiro, você nem chega lá. Você não tem acesso a outra porta. Claro. Né? Não tem como abrir, porque essa porta não existe, ela é construída dentro de você mesmo. Então o que acontece é isso. Pode ser que nesse primeiro ambiente, é como assim, você vai na atividade templária, né? Então tem lá o templo canonicamente construído e tal. Então tem um momento em que você se despe, você tira o sapato humano, você tira a meia, você tira qualquer bagagem que você tenha humana, né? E você vai tender a se tornar um igual. Então você coloca uma roupa que te deixa igual aos outros, né? Então você não é mais humano, você agora é um discípulo. Esse se desvencilhar das coisas humanas é a ambiência da iniciação. Quando você passa para a atividade templária, você está contemplando aquele que deveria ser só você e ele. Percebe? Então, é natural que aconteça o caminho de iniciação, isso até porque iniciação e escola de iniciação é o que? São humanos tentando compreender o divino. Se você não desenvolve a paz, a harmonia, a fraternidade, você não tem como repartir. A gente sempre fala sempre, a boca fala o que do coração transborda. Sem então dúvida. Você não pode estar em um lugar dizendo que professa paz, o amor, sabedoria, fraternidade, se para qualquer coisa, né, na tua interação com o mundo humano, você esqueça essa paz, harmonia, sabedoria. Não existe isso. É importantíssimo. Não existe isso. Isso é. Ou você é a paz e compartilha, ou você é paz no momento e ódio no outro momento. Ou você é simpatia em um momento, antipatia em outro momento. Então, ou você é amor fraterno, né, e descaso. Não existe. Ou você ama fraternalmente, sim, ou você está em processo. Ou você ama fraternalmente, sim, ou você ainda odeia. Se você existir um ódio qualquer que seja, por qualquer pessoa, qualquer que seja a razão, você ainda é um ser que tem ódio. Então você ainda é um odiador, você não é um amador. Falou tudo agora. Entende? E não tem, por exemplo, acontece muito assim. E você sabe, tem casos, né? Já você tem ciência. Então a pessoa vai e assalta um templo. E chegou lá e fez a farra. Levou os símbolos, levou os escritos, levou a veste do sacerdote, você fez a farra. Roubou, se apropriou daquilo que não te compete evolucionalmente. E aí você vai e você cria um próprio negócio para você. Né? E aí você veste a roupa do sacerdote, e você começa a ler aquilo que você roubou, e você constrói alguma coisa parecida com o que era aquele lugar onde você roubou. Só que é o seguinte, você ainda continua sendo um ladrão. Você ainda continua vivendo o ilícito. Sim. E por mais ornamentada que seja a tua roupa, né, teu coração é rubro, é enlameado, porque ali se oculta o que de pior. E mais, aí você vai e engana os outros dizendo assim, olha, eu sou bom, eu sou bem, eu falo a verdade, eu sou isso, eu sou aquilo. Não. E assim, a pior mentira que existe é aquela que você diz para você mesmo, porque daí depois você vai ter milhares de anos para ficar ouvindo tua própria voz. É verdade. Entende? É verdade. Por isso que acontece. Tá muito bom. Hoje está bom até demais. Então tá. Ô Jorge, acho que nós atingimos o nosso objetivo. Eu não sei quanto tempo a gente conversou, mas não importa, não importa. É o tempo, acho que eu acho que deu o que nós conversamos hoje vai atingir o objetivo, que é fazer com que as pessoas sempre, esse é o nosso principal objetivo. Inclusive para mim, eu que estou aqui, eu que entrevistando o Jorge. Para nós todos, para mim também. Para mim é um aprendizado porque me instiga a ir buscar mais coisas. Que você fala, me instiga e eu vou lá depois e vou... Esse é o estado que deve permear a vida de todo discípulo, né? Então isso, o que ele falou, puxa, ele tem razão, deixa eu falar, ele tinha falado naquele programa, mas eu não tenho feito isso de noite, eu ficar fazendo flashback, vou começar hoje. Sabe, uma série de coisas que você vê que quando você vai buscar um conhecimento verdadeiro, né? É um ato de amor fraterno, sabe, Grego? Porque desse assim, você vai compreender alguma coisa.
E aí traz essa compreensão, pega uma parte do teu corpo astral, que assim, é uma parte do universo que foi dado para você tomar conta. E essa parte ela é ignorante, não ignorante Sim, é desconhecedora. Desconhecedora. E aí você pega aquele conglomerado que está ali e você dá uma alma para ele, você cria um ser, e esse ser o que quer? É a minha compreensão nesse momento de algo completamente excelso. Então você fez com que essa parte do astral, que é a tua alma, ela fizesse um saque contra o futuro e ela experienciasse hoje alguma coisa que ela ia experienciar daqui a 100 milhões de anos. Então, compreender, instruir-se em conhecimento iniciático, né, é acima de tudo um ato de amor fraterno para com o invisível. É você trazer, é dado a cada um de nós fazer um saque contra o futuro, trazendo coisas do mundo búdico, do mundo átmico, né, da mente abstrata, e dando para o mundo astral algo que ele só iria conhecer daqui a algumas centenas de milhões de anos. Nós temos autoridade para isso. Então, e além do fato assim, de você, quando você compreende, né, alguma coisa, daí isso é uma coisa muito interessante. Então você está estudando alguma coisa, né? Então eu vou lá e leio uma frase do professor Henrique José de Souza, né? E daquilo dá compreensão assim, ele diz assim, impossível. Eu paro de ler. E aí o fato da compreensão significa assim, naquele momento eu parei um ser no astral, né? E aquele conhecimento que daí eu consegui compreender naquele momento e trazer daquele lugar excelso, glorioso, abstrato, búdico, né? E eu trago aquele conhecimento búdico que venho e gera um ser no astral, o impacto no astral, ele é tão grande que daí que dá aquela sensação de eureka. Aí aquilo explode em você assim, ó. Não é gostoso? A compreensão é uma coisa maravilhosa. É uma coisa absolutamente chocante. E esse estado de chocante é como se fosse assim, é a retribuição do mundo astral para que você humanamente perceba o quão agradecido, né, está aquela parte por você ter trazido alguma coisa desconhecida, porque o astral por si, o mental por si, ele não consegue ir buscar um conhecimento superior. A única forma de buscar um conhecimento superior é estando os 7 planos reunidos, sob o mando, sob o exercício da vontade, para que daí, com amor e sabedoria, você saiba que partes do universo, né, invisível eu trago para o mundo mais denso. Então, o fazer isso, a retribuição é aquela sensação. Sim, prazerosa. Prazer, um termo humano que a gente usa para descrever, né, aquela felicidade, aquela coisa assim, que aí às vezes isso se transforma assim em surpresa, em lágrima, sabe, você tem que ficar recluso, um negócio assim, te desconcerta completamente e te afasta do mundo. E aí vem uma coisa muito interessante que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Isso eu tô aprendendo. Que na medida em que você começa a desenvolver a segunda natureza, né? E aí você começa a permear e trazer esse conhecimento assim desconhecido até para a própria divindade, né? E que te é dado graciosamente, você começa a criar a segunda natureza, então você começa a criar um mundo e criar uma alma de uma forma que tende a te alijar, te afastar do mundo do dia a dia. E aí vem aquilo que a gente conversou agora há pouco, né? Que daí eu fico emocionado quando falo. É que daí a ponte que vai fazer com que daí você não se afaste do mundo, né? E que você reparta aquilo que não é teu, que é do mundo, que você pode repartir, aí é o amor fraterno. Daí a gente vem aqui, todas as pessoas, né, vêm e repartem graciosamente aquilo que graciosamente receberam. Então, a ponte que liga, né, o discípulo, né, aquele que está no caminho da iniciação, com a humanidade, obrigatoriamente ela é uma só. É o amor fraterno. Se não for assim, ele se desvincula e passa a ser só um filósofo pedante, né? Um ignorante, e é o pior tipo de ignorância, que é a ignorância que se assenta no conhecimento. Nesse momento, esse conhecimento, ele passa a ser um lastro, né? E jamais vai ter o equilíbrio que vem junto com o amor. Então,
Conhecimento nós temos que transformar em sabedoria, sabedoria com amor, prato da balança equilibrado, vontade age, gera uma coisa só e você chega no teu fim, que é a evolução completa enquanto ser humano. E para que isso tudo seja possível, você precisa de um corpo físico. Então, por isso, reiterando mais uma vez a importância de você aproveitar enquanto você ainda está nesse corpo físico. Você vai vir várias vezes, né? Mas já que a gente está aqui e já que cada um de nós é exatamente aquilo que desejou, né? Por que não usar o tempo adequadamente? Por que não honrar a existência? Fazer isso já. Porque há todo um conjunto de forças cósmicas, né, que são colocadas em ação para que daí essa unidade essencial exista no conceito de vida. E daí, da vida de cada um de nós, depende a família, depende a cidade, depende a nação, depende a raça humana, depende o corpo físico que é a Terra, né, que é Bhumi, que os seres humanos como todos são só a alma de Bhumi, né? O conjunto da alma, do corpo físico mais a alma de todos os seres humanos, né, e mais os outros 6 irmãos, que são 7, depende do Sol, que o Sol também se projeta em 7. Então, no final das contas, a própria consciência que o Sol tem que adquirir depende do que cada um de nós faça. Eu falo assim, não, mas isso aí são coisas de bilhões e bilhões e bilhões de anos e eu vou viver só 100. Tá, só que é o seguinte, se você não fizer a tua parte, não vão ser só bilhões de anos. Nossa, é muito mais. É isso aí. E qual é a grande sensação? É como dizia o professor, a melhor sensação é a sensação do dever cumprido. Sem dúvida nenhuma. Porque assim, quem vai ver que você está fazendo o bem, o bom e o belo? Ninguém. Quem vai saber que você tem um pensamento de amor para com a humanidade? Ninguém. Você não precisa contar, mas você sabe. Você sabe, isso é verdade. Né? Você sabe. Isso. Né? E aí é como diz lá, na tábua de Longino, né? As religiões foram minha religião, todas as bandeiras foram minha bandeira, todos os países foram meu país, todos os homens foram meus irmãos. Só eu sei a minha história. E o mestre também. E agora eu estou voltando. Bonito, né? Então, beleza. Ótimo. Ótima frase para encerrar. Jorge, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a você pela oportunidade. Sempre uma felicidade vir aqui. Então, um fraterno abraço e um feliz sempre. Fraterno abraço, fique em paz e tenha uma boa vida. É uma experiência que vale a pena.